Fala pessoal, para você que está chegando agora aqui no nosso curso Como Criar a Sua Primeira VM de forma gratuita no Azure. Eu sou o Rafael Andrade, sou o Microsoft MVP na categoria de Azure e sou diretor de conteúdo aqui na TFTech. O objetivo desse treinamento rápido, na verdade eu estou chamando de super aula, é mostrar para você como que você pode subir a sua primeira aplicação dentro do Azure. De forma totalmente gratuita, vou mostrar como você pode praticar no Azure sem precisar criar conta trial, sem precisar colocar cartão de crédito, uma possibilidade que vai liberar para você inúmeros laboratórios para que você possa estar aí praticando, criando os principais recursos. Durante essa aula, eu estou chamando ela de um desafio, porque a gente tem 1 hora para a gente colocar uma aplicação no ar. E o melhor de tudo, lá no final, se você conferir, eu vou liberar 4 bônus para você. Então, clica na próxima aula, assiste essa aula no detalhe, aprende todos os itens que eu estou passando aqui sobre máquina virtual, que eu tenho certeza que são ótimos primeiros passos para você que está começando agora no Azure. A gente se vê na próxima aula. Partiu Nuvem. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a essa super aula, onde eu vou mostrar para você como criar sua primeira máquina virtual do Azure em menos de 1 hora. Totalmente de graça. E quando eu estou falando de graça, é de graça mesmo. Você não vai precisar nem mesmo de cartão de crédito para poder praticar esses laboratórios que eu vou mostrar aqui para você. Fica comigo até o fim porque é um desafio. Se você vencer esse desafio, você vai ter um prêmio que você vai poder resgatar ao final dessa aula. E como eu falei, vai ser 1 hora, menos de 1 hora, então a gente vai fazer isso com a maior velocidade, mas sem perder nenhuma informação possível. Eu vou mostrar todos os passos e detalhes e a gente vai subir uma aplicação. Se você subir essa aplicação, no final você vai conseguir resgatar o seu bônus. Então, vamos começar? Bora pro portal, porque aqui a gente não vai usar slide nenhum, a gente vai diretaço. Inclusive eu tô com o meu cronômetro aqui e eu vou botar ele para rodar porque a gente tem menos de 1 hora para conseguir criar essa máquina virtual. A primeira coisa e a única que a gente precisa é uma conta de e-mail. Então, o que eu vou utilizar? Outlook.com. Durante esse período, eu vou até criar a conta aqui no Outlook. O Outlook é uma conta da Microsoft, é a única coisa que a gente precisa para poder praticar de graça no Azure alguns laboratórios. Rafa, já tem uma conta da Microsoft, um Outlook Hotmail, posso utilizar? Pode, mas eu vou criar um novo e eu recomendaria também você criar um novo que você ainda não tenha utilizado. Então vamos lá, eu não testei criar nenhum novo, eu vou colocar aqui o meu nome como TFTech _ Rafael 0001 @Outlook. Acredito que essa conta eu nunca tenha criado. Por que eu vou criar essa conta? Porque a gente vai usar uma área da Microsoft chamada Sandbox, na qual a Microsoft libera que a gente possa praticar 100% gratuito dentro do portal do Azure a criação e configuração de diversos recursos. Principalmente para você que está começando agora, dando seus primeiros passos, não tem uma conta, não criou uma conta trial, esse é o cenário ideal. Vou colocar aqui a minha senha. Ok, ele vai me pedir aqui os dados, eu vou colocar uma data aqui fictícia, 1º de janeiro de 1990. Não é minha data de nascimento, tá, pessoal? Eu sou mais velho que isso. Mas vamos lá. Rafael Andrade. Ok. Avançando. Agora é a parte mais chata, provar que você é um humano. Pressione e segure. Então, cliquei com o botão do mouse, segurei, ok. A Microsoft troca esse CAPTCHA aqui, basicamente, o tempo inteiro. Alguns mais fáceis, outros mais difíceis. Esse aqui, a princípio, foi facinho. O que ele vai pedir? Se você quer cadastrar um PIN, né, cadastrar direto no telefone. Como a gente tem menos de 1 hora, eu vou ignorar. Se você quiser fazer esse processo, inclusive, é recomendado para sua conta de e-mail, para que você tenha uma segurança maior a utilizá-la. Maravilha, a gente acabou de fazer o cadastro aqui diretamente da nossa conta de e-mail. E agora o que a gente vai fazer? Agora eu vou pegar o URL do nosso Sandbox para que a gente possa conectar e começar a fazer o laboratório. Esse link que eu estou deixando para vocês aqui na documentação, nesse arquivo que eu estou deixando aqui junto para que vocês possam fazer o download, ele é um link do Microsoft Learning, tá? Como que funciona esse link aqui, Rafa? Esse link ele é bastante simples, tá? Ele está dentro da estrutura de cursos da Microsoft, dentro do exame AZ900, e ele vai ativar uma área chamada Sandbox, que é uma área restrita. O que é o Sandbox? É basicamente a gente vai conectar com a nossa conta e a Microsoft vai nos possibilitar
trabalhar dentro do portal do Azure sem que a gente tenha crédito, sem que a gente precise colocar um cartão de crédito, de forma 100% gratuita. Existem diversas limitações dentro do Sandbox, mas ele é excelente para quem está começando agora. A primeira delas, a área que a Microsoft libera para você, ela vai funcionar por 1 hora, certo? 60 minutos. Você pode usar 10 áreas dessa por dia. Então, com uma conta de e-mail, você poderia ter 10 áreas dessa. Ah, Rafa, eu quero estudar 15 horas por dia. Beleza, cria outra conta e ativa outras áreas. A única coisa que não é tão boa é o quê? Que quando terminar aquela 1 hora, a Microsoft vai limpar o seu ambiente. Então, é bacana para você subir laboratórios que você consiga praticar dentro de 1 hora. Pô, Rafa, mas aí eu não vou conseguir, eu quero fazer um laboratório maior. Ok, aí a gente vai para outras opções, como uma conta trial ou algo nesse sentido. Mas para quem está começando, eu quero criar VMs, eu quero criar virtual network, quero criar storage account, web app, tudo isso é permitido dentro do Sandbox. Ele vai ter algumas limitações, mas a grande maioria dos recursos estão disponíveis. Já consegui até fazer deploy de VPN usando o Sandbox. Então ele é uma ótima alternativa para você que está começando seus estudos. E o nosso objetivo é criar uma máquina virtual e subir uma aplicação. Estando nesse link, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui para entrar e ativar a área virtual. Beleza, Rafa, com que conta eu vou entrar? Com essa conta de e-mail que eu acabei de criar. Notem que ela já apareceu aqui para mim como uma possibilidade para eu fazer o login. Então eu vou clicar aqui e ele vai pedir para que eu faça o login. Então ele está dizendo, você está conectado com essa conta, você vai registrar ela? Sim, pode avançar. Está pedindo para criar um perfil, vou deixar com esse nome, selecionar o país, vou colocar aqui Brasil, avançar. Se você estiver fazendo isso com uma conta de e-mail que você já tem, não vai ter problema nenhum, tá? Você vai conseguir trabalhar de forma correta, talvez pule até algum desses passos. Ok, você está pronto. O que eu vou colocar? Voltar ao Learning. Voltando ao Learning, notem que ele vai fazer aqui a verificação da conta. Ele vai entrar no CAPTCHA, que é aqueles mais chatinhos, né? Iniciar o desafio, está pedindo aqui para que eu coloque o objeto que está aqui na direita na posição que esses dedinhos estão apontando. Então, vou movimentar ele aqui, acho que está na mesma posição. Ok. Ele vai validar para garantir que eu não sou um bot. Feito isso, o que ele vai fazer? Tá? Ele vai pedindo aqui para examinar as permissões ainda, vou clicar aqui para que ele examine as minhas permissões. Então ele vai fazer uma validação. E o que ele está pedindo? Olha só, essa sua conta de e-mail vai ter acesso ao Learning, ou seja, você vai entrar no Azure. Você me dá permissão para eu ler esses dados da sua conta? Né? Nada disso é compartilhado, apenas para a Microsoft ter essa permissão. Vou dizer que sim, eu aceito. Né? Não tem problema nenhum, essa conta é exclusiva para essa finalidade. O que ele vai fazer? Vai verificar as permissões e se ele conseguir ativar a área restrita, ele vai me dizer ali, olha, sua área está ativada, você tem 1 hora para utilizar essa área restrita. Tá? Nunca vi ter um problema de você não conseguir ativar, a não ser que seja alguma indisponibilidade momentânea ou algo nesse sentido. Mas com a conta de e-mail, como eu falei, você pode ativar 10 áreas restritas por dia. Imagina ter 10 horas para praticar para diversos laboratórios. Pô, Rafa, mas eu quero estudar para uma prova que o nível de exigência é maior. Ok, aí você vai para outros meios. A Z900, principalmente, que é a prova de entrada, tranquilamente você estuda usando o Sandbox. Você dificilmente, né, só para algumas operações assim que são maiores, você precisaria ter acesso a uma conta trial. Para a Z104, a gente já colocaria ali que 50% poderia fazer com a área restrita, o resto teria que ser com Sandbox. O que ele abriu aqui? Ele abriu um Cloud Shell, isso aqui é um gerenciamento direto no Azure, ou seja, que eu já estou conectado no Azure, mas a gente não quer usar linha de comando, então eu vou digitar aqui em cima portal.azure.com. Vou acessar o portal. Essa tela que ele abriu já está no Azure, tá, pessoal? Aqui já é uma tela do Azure. O que ele vai me falar aqui? Vai me falar do MFA. Eu não vou clicar em nada, simplesmente vou deixar transcorrer esse tempo aqui para que ele possa passar. Passou, ele vai dizer aqui que eu preciso de mais informações e agora eu vou ser obrigado a cadastrar o MFA na minha conta. Tá? Agora eu vou ter que cadastrar o MFA na minha conta. Para cadastrar o MFA, você deve ter esse aplicativo aqui, que é o Microsoft Authenticator. Se você estiver usando uma conta de e-mail que você já usa, já tem MFA, nada disso vai ser solicitado. Eu estou fazendo aqui o passo mais difícil, tá? Você criando do zero. Então, ok, eu vou pegar o MFA, vou dizer que eu vou instalar o Authenticator. Eu já tenho o Authenticator aqui no meu telefone. Vou abrir o Authenticator, vou clicar no símbolozinho de mais, dizer que eu quero adicionar uma conta pessoal e que eu quero digitalizar o QR Code. Vou apontar aqui para a tela. Ele vai ler a informação do QR Code. Isso aqui é para
adicionar o duplo fator de autenticação. Simplesmente li o QR Code, vou dizer que eu quero avançar, e aí ele vai me soltar aqui um pop-up na minha tela dizendo qual o número que está em tela? Número 97, é o que apareceu na tela. Eu vou dizer yes, ok. Eu recomendo que você tenha MFA em todas as suas contas. Isso é uma questão de segurança, certo, pessoal? Se você tem MFA, mesmo que alguém descubra a sua senha, não vai conseguir se autenticar em serviços, porque ele vai exigir que você faça o duplo fator de autenticação, a dupla checagem. Ok, bem-vindo à introdução aqui, o Microsoft Azure pode clicar em cancelar. E agora, o que a gente vai fazer? Cliquem aqui no ícone da engrenagem e o que tem que aparecer para vocês? Esse diretório, estão vendo? Microsoft Learning Sandbox. É esse diretório que tem que aparecer. Rafa, a minha conta ela tem acesso a outros diretórios. Ok, você clica em todos os diretórios e dentre os seus diretórios que você tem, vai aparecer esse diretório. E é a partir daqui que a gente vai conseguir criar a nossa máquina virtual, nossa primeira máquina virtual. Antes de criar a primeira máquina virtual, vamos falar um pouquinho do portal do Azure. A gente está dentro do portal do Azure. O portal do Azure ele tem inúmeras configurações que a gente pode fazer para ajustar ele da maneira que a gente queira trabalhar, certo? Então, primeiramente, eu tenho esse menu aqui na esquerda, que é um menu que a gente pode deixar ele expandido ou deixar ele reduzido. Eu, particularmente, gosto de deixar ele expandido, porque aqui eu geralmente navego nos serviços principais que eu tenho, mas você pode configurar ele da maneira que você preferir. Aqui a gente tem uma guia de busca, certo? Se eu quero criar um recurso, se eu quero chegar até um recurso, eu posso usar essa guia. Por exemplo, eu quero criar uma máquina virtual, eu posso digitar aqui, virtual machine. Eu gosto de usar o portal em inglês, tá, pessoal? Tá em português, mas você pode usar máquina virtual. Lá, ó, máquinas virtuais, você vai encontrar. Então, essa guia geralmente é para que a gente consiga buscar essas informações. Aqui a gente tem um ícone do Copilot. O que é o Copilot? É o agente de inteligência, a inteligência artificial da Microsoft voltada para o Microsoft 365 e também o Windows e Azure. Através do Copilot, você pode utilizar alguns comandos que vão ajudar você em tarefas. Por exemplo, eu poderia abrir o Copilot e pedir para ele, gere um script em PowerShell para criar uma máquina virtual na região X, com o tamanho X, e ele vai me gerar esse script para que eu possa executar. Então, é uma das opções que a gente tem. Aqui é o Cloud Shell. O que é o Cloud Shell? É exatamente esse prompt que ele abriu aqui. É a possibilidade de você abrir como se fosse lá um CMD na sua máquina virtual, você vai estar abrindo ele dentro do Azure. Esse sininho é a guia de notificações. Tudo que você quiser dentro do Azure, criou um recurso, deu erro no momento da criação de um recurso, ele vai alertar aqui, vai trazer uma mensagem para que você consiga saber o que está acontecendo. Exemplo, mandei criar um recurso que ele vai levar 10 minutos para criar. Eu não preciso ficar parado na tela olhando para aquele recurso. Eu simplesmente posso seguir e quando ele terminar, ele vai me avisar aqui. Aqui a gente tem a engrenagem, que é um item que eu quero utilizar. Aqui é onde eu configuro o meu portal. Como que eu quero que o meu portal fique disponível? Com cor, com idioma, com algumas configurações. Então, vamos olhar primeiro aqui a questão da aparência, a cor. Quem já teve aula comigo sabe que eu gosto bastante de usar o portal na cor escura quando eu estou nos meus laboratórios. Por quê, Rafa? É uma preferência para mim e aqui na TFTech, como a gente tem a consultoria, a gente atende muitos clientes, nas minhas contas principais tem acesso aos ambientes dos clientes e eu gosto de deixar as contas que são produção com o portal branco e gosto de deixar as contas de teste no tom escuro. Quando eu entro e eu já vejo que o portal está branco, já me acende aquela atenção. Não estou no ambiente de testes, tenho que ter atenção. Quando eu entro e o portal está na cor escura, eu já sei que eu estou no ambiente de testes, então está mais tranquilo. Pode parecer uma besteira, mas isso já me ajudou ao longo da minha carreira profissional e foi algo que eu consegui moldar para mim, uma vez que eu fiz uma atualização no ambiente errado, né? Era para eu fazer uma atualização no ambiente de dev, eu loguei numa aplicação e a aplicação era igual, da mesma cor, e acabei rodando em produção, causei alguns transtornos, então eu gosto de fazer isso. O menu aqui, a gente tem uma opção de menu recolhido e expandido. Eu vou deixar ele expandido e vou mostrar para você como isso funciona. E esse menuzinho aqui da esquerda que eu falei que ele pode ficar encaixado, é essa opção aqui. Então eu vou deixar encaixado, expandido e escuro. Olha só. Eu tenho a opção de idioma. Quem já viu minhas aulas, quem já fez alguma aula comigo, sabe que eu gosto de utilizar o portal em inglês.
Porque eu gosto dos termos técnicos em inglês. Para essa aula, como é uma aula rápida, eu sei que tem muita gente que está começando agora, ela é uma aula exclusiva para quem está criando sua primeira máquina, sua primeira aplicação. Eu vou deixar o portal em português hoje, tá? Para facilitar um pouco para todo mundo. Então aqui, o idioma que você quer usar, o portal e o formato de região. Mesmo que eu coloque o portal em inglês, eu deixo o formato de região em português para ele impactar na questão do horário, do fuso horário, de moeda, tudo isso ele trazer para o português, certo? Então, esses aqui são os itens principais. Vocês viram que aqui, no menu da esquerda, ele ficou já. Antes ele estava com o menu basicamente não aparecendo. Quando eu coloquei encaixado, ele ficou assim. Eu gosto dessa configuração. Se eu quiser mais tela, eu simplesmente venho aqui, mas ele continua com os ícones aqui do lado. Essa parte aqui dos menus, ela é totalmente customizada. Quando você posicionar o mouse, você vai ver que tem uma estrelinha aqui. Você poderia desfavoritar algum elemento que você não utiliza a qualquer momento. Certo? Beleza, então fiz um overview aqui no portal para vocês. Dentro da minha 1 hora, eu estou com 45 minutos. Então vamos lá que a gente tem tempo aí para criar essa máquina, eu poder falar um pouquinho mais da máquina, não simplesmente clicar em Next, Next, Finish e terminar. Vamos lá. Uma das restrições que a gente tem aqui no portal, eu vou clicar aqui em grupo de recurso ou Resource Group. Quando a gente está usando o Sandbox, o que acontece? Todo e qualquer recurso que você for criar, você precisa colocá-lo dentro de um grupo de recursos. O grupo de recursos é como se ele fosse uma caixa organizadora que você tem, certo? Você está lá dentro do seu roupeiro, você não quer largar as roupas direto, ou as suas meias, cintos, seja lá o que for, você quer colocar tudo dentro de uma caixinha para ficar mais organizado. Como que você coloca essas caixas? Tanto faz, certo? Você acha a melhor escolha. Então, todo recurso que eu for criar, eu tenho que dizer que ele fica dentro de um grupo de recursos. Poderia ter o grupo de recurso de produção, só com recursos de produção, grupo de recurso de desenvolvimento, só com recursos de desenvolvimento, o grupo de recurso do ERP, só com os recursos do ERP. A melhor forma de organizar isso é você que vai decidir de acordo com o seu ambiente. A limitação que a gente tem aqui é que a gente não pode criar grupos de recursos. Olha só, se eu clicar aqui e eu tentar criar um grupo de recurso, o que ele vai dizer para mim? Que eu não tenho permissão. Vou colocar aqui, ó, RG de Resource Group Test. Isso aqui é só um nome, tá? Você não tem permissão para criar grupos de recursos com essa assinatura. Por quê? Porque o Azure bloqueia. Então existem vários bloqueios, por isso que eu digo, no Sandbox ele é ótimo, ele vai nos ajudar demais, mas não dá para fazer tudo. Então, até certo ponto, você pode praticar muito usando ele sem cartão de crédito, sem nada, sem pagar R$1. Quando você chegar no nível mais avançado, você faz sua conta trial, que também é gratuita, só que você precisa ter alguns requisitos para cumprir para criar a conta trial. Ela é um pouquinho mais complexa, vai exigir um pouquinho mais de tempo, mas também a gente sempre ensina aqui na TFTech como você criar as suas contas trial. Se você já teve uma, dá para você criar mais de uma, só tem que seguir alguns passos. Então, quando eu for criar um recurso, eu vou escolher que eu quero que ele fique aqui. Um ponto importante, vamos clicar aqui em máquinas virtuais e começar a criar a nossa primeira máquina virtual. Lembra que eu falei do menu, já deixar ele expandido? Tem esse menu aqui e tem esse íconezinho aqui. Eu expandi ele, eu pedi para expandir porque senão ele aparece assim. Antigamente o Azure não tinha isso, por default ele era sempre assim. E eu gosto de usar ele nesse formato, ok? Eu vou clicar aqui para criar uma nova máquina virtual do Azure. E aí ele vai nos levar para o menu de criação de máquina virtual. Notem que a criação de uma máquina virtual ela passa por várias etapas. Cada um desses itens aqui é uma janela que a gente tem que passar detalhando o que a gente quer fazer durante essa criação. A gente não vai entrar exatamente em todas porque a gente tem 42 minutos e eu tenho que vencer esse desafio. Então vamos lá. Primeira coisa, assinatura. O que é assinatura? É onde todos os seus recursos estão associados. A gente tem uma ordem hierárquica. Sempre que você tem que criar recurso, você precisa de uma assinatura. A assinatura é como se fosse a fatura do seu cartão de crédito. Tudo que você comprou aparece lá, você tem que ter crédito para poder comprar ou você vai pagar depois. Então, a assinatura ou subscription é a fatura do seu cartão. Então, você precisa ter uma, se você não tem, você não compra, ok? E é justamente isso que o Sandbox nos fornece, essa assinatura aqui, ó, Concierge Subscription. É isso que ele está nos dando, ou seja, estou entregando para você uma assinatura que eu coloquei alguns bloqueios, mas que você consegue trabalhar em cima dela para praticar. Aí ele pergunta, ok, dentro dessa assinatura você vai criar uma máquina virtual, qual grupo de recurso você vai usar? O único que nós podemos. Nome da máquina virtual. Então aqui é o nome que a gente vai colocar. Eu vou chamar de VM-aplicar. Eu vou colocar só VM-app, porque a gente vai colocar uma aplicação para rodar. No final da aula, a gente tem que colocar um website rodando aqui dentro. A gente vai fazer isso, tá? Menos de 1 hora, temos 41 minutos.
Então, coloquei aqui VM App, é o nome da minha VM, é o hostname que vai estar dentro da VM. Importante, esse nome dentro do Azure não pode ser alterado depois. Então, quando você estiver trabalhando, na verdade, no dia a dia, você tem que planejar muito bem o nome que você vai colocar. A região. O Azure hoje ele tem diversas regiões em todo o mundo. A região é aonde fisicamente sua máquina vai estar. Se eu estou deixando aqui como West US, significa que ele vai estar lá numa região dos Estados Unidos. Então minha máquina está lá. O que a região impacta? A região impacta no custo. Né? Existem regiões que têm custos diferentes. Infelizmente, a região do Brasil é uma das mais caras, por muitas questões. Imposto, custo de energia, custo de internet, de link, de armazenamento, né? Custo de mão de obra, uma série de fatores que cada país vai ter o seu custo. Mas a região, né, a do Brasil é uma das mais caras, mas a gente tem uma questão importante que a gente tem que validar nas regiões, que a região ela vai impactar diretamente na performance. Se eu colocar uma máquina na Austrália, a minha distância para chegar até a Austrália é grande. Isso a gente chama de latência. O tempo para uma requisição ir até essa máquina e retornar para o cliente. O ideal para nós é que a gente use máquinas no Brasil. Para laboratório, não é necessário, né? Não vai ser uma latência que vai impactar. Mas como a gente não está pagando, a gente poderia escolher. Eu poderia digitar aqui Brasil. Por quê? Porque para nós a Microsoft está pagando para a gente, então a gente não tem custo para essas máquinas virtuais, então está tudo certo. Zona de disponibilidade. Zona de disponibilidade é mais ou menos a gente escolher o data center onde a máquina vai ficar. Cada região dessas tem basicamente 3 data centers, então eu poderia escolher algum data center onde essa máquina vai ficar. Aqui, como a gente tem restrições, não vai fazer diferente, a gente só tem uma máquina, eu vou botar que eu não quero nenhuma redundância, ok? Tipo de inicialização, a gente vai dizer que quer usar computadores virtuais com inicialização confiável, é o chamado, a emulação do chip TPM. Né? Quando veio o Windows 11, era um requisito para instalar o Windows 11 que a máquina tivesse um chipzinho TPM, e esse aqui ele emula. Imagem, olha que legal. Qual o sistema operacional que a gente quer colocar nessa máquina virtual? Então o Azure é da Microsoft, mas ele suporta diversos outros providers e workloads. Então eu posso ter Ubuntu, eu posso ter SUSE, Oracle Linux, Red Hat, Alma Linux, Debian, o Windows, várias versões. A gente quer usar a versão mais recente. Então a gente vai pegar essa versão aqui. Windows Server 2025 Data Center Azure Edition. Azure Edition significa que ela é uma edição apropriada, criada especificamente para o Azure. Então, vamos selecionar essa versão aqui. O que ele vai perguntar para a gente aqui embaixo? O tamanho da máquina. O tamanho da máquina ele vai impactar diretamente no custo. Né? Quanto maior a máquina, maior quantidade de vCPU, maior quantidade de memória, isso vai acabar impactando no valor da nossa máquina. Aqui, eu vou clicar em ver todos os tamanhos e a gente vai ver que existem pouquíssimos tamanhos disponíveis. Então, cada um desses tamanhos que estão aparecendo são os tamanhos que a Microsoft está deixando disponível para a gente. Notem que, de maneira geral, aqui ele vai aparecer a quantidade de vCPUs, ou seja, processadores virtuais, e aqui de memória RAM. É isso aqui que impacta na performance. Existem outros itens, como os discos de dados, mas o que mais vai impactar é isso. Então, significa que a Microsoft está liberando, olha os custos, tá? Custos que a gente tem em dólar. A Microsoft está liberando alguns tamanhos. Existem mais de 50 tamanhos. Mas aqui a gente está vendo que a Microsoft, a princípio, está liberando para a gente, no máximo, máquinas com 2 vCPUs e 8 GB de memória RAM. Aqui a gente tem um bloqueado por política, ou seja, são tamanhos que poderiam ser usados, mas estão bloqueados. Qual que a gente vai usar? Esse padrão aqui, que é a família da máquina. Cada máquina dessas, ela vai ter uma família. Ou seja, é como se fosse um cardápio você tendo sabores de máquinas virtuais. Exemplo, a minha aplicação ela é uma aplicação de uso geral, ou seja, ela não tem uma particularidade específica de hardware. Eu preciso de uma máquina meio que padrão. Ok, eu vou ter um modelo, uma família de máquinas que são para uso geral, General Purpose. A minha aplicação ela é um BI. Ela não precisa de tanto processamento, mas ela precisa de muita memória. Então eu tenho uma família de máquinas que são otimizadas para a memória. E lá você vai ter uma memória muito grande e vCPUs menores. A minha aplicação ela vai processar algum vídeo, então eu preciso de GPU, de computação gráfica. Então eu posso ter uma família de máquinas que é otimizada para placa gráfica, para ele ter mais performance de renderização. Então tudo isso eu encontro dentro do Azure. A gente vai clicar aqui no mais usados, D2 S_V5, uma máquina com 2 vCPUs, 8 GB de memória RAM. Ok? Então é essa máquina, a padrão que ele já trouxe, tá, pessoal? Depois ele vai perguntar aqui pra gente,
qual a conta de usuário. O que é a conta de usuário? É o seu usuário administrador. Eu uso sempre o mesmo usuário nos meus laboratórios, admin.rafael. E aí ele vai perguntar, beleza, Rafa, uma senha. Olha a senha. Ela deve ter entre 12 e 123 caracteres. Ela tem complexidade, então, no mínimo 12 caracteres, alfanumérica, números e letras, maiúsculas e minúsculas, e ela precisa ter caracteres especiais. 4 itens tem que ter pelo menos 3. Então, uma senha que geralmente a gente bota no laboratório para a galera, eu tô sem criatividade de senha, é a nossa clássica partiu nuvem @2025, colocando P maiúsculo. Olha só, ela é alfanumérica, tem números e letras, ela é maiúscula e minúscula porque eu começo com P maiúsculo e ela tem caractere especial, o arroba. Então partiu nuvem atende. Partiu nuvem @2025. Ele vai perguntar sobre as nossas portas de entrada, tá? O que são essas portas de entrada? Basicamente, é o que eu vou permitir acessar a minha aplicação, a minha máquina. O que a minha máquina vai ter de acessível. O que acontece? Por padrão, o Azure nos bloqueia algumas coisas aqui. Então, eu vou deixar o padrão que é o RDP. O que é o RDP? É para a gente conectar remoto na máquina. Então, ele usa uma porta 3389, eu só estou dizendo, olha, quando você criar a máquina, libera essa porta, que é a porta para eu conseguir chegar até ela, ok? Aqui ele pergunta de licenciamento, se a gente tem já licenciado, se você está na sua empresa e você tem uma licença de SA, que a gente chama Software Assurance, e você pode levá-la para o Azure, você consegue economizar, porque no valor total da máquina no Azure está incluso o hardware e está incluso também o custo que você vai ter referente à utilização da licença, né? O Windows Server no caso. Se você já tem essa licença, você pode marcar aqui, a Microsoft vai validar se realmente você tem. Se tiver, você não vai ser cobrado pela licença. Então a gente vai avançar para a segunda guia agora, para discos, tá? Então aqui a gente dá um avançar discos. O que ele vai perguntar? Qual o disco que a gente quer utilizar? Esse disco que ele está vindo aqui, ó, é um disco padrão, um disco do sistema operacional. E olha só, ele está me entregando um SSD Premium, um dos melhores discos que tem. O tipo de disco, a performance de disco, impacta diretamente no valor da VM. Mas como a Microsoft está pagando para a gente vai deixar um SSD Premium, né? Tamanho de disco. O mínimo para a gente trabalhar com Windows é essa imagem de 128. Eu não tenho como diminuir. Se fosse um Linux, eu poderia ter discos de 30 GB. Ah, Rafa, eu quero criar um disco maior, né? A gente pode trocar aqui. Não sei se a Microsoft vai liberar, mas eu vou deixar o padrão, porque a gente não precisa de um disco muito grande, ok? Vamos seguir, parte de rede. A parte de rede é uma parte extremamente importante. O que acontece? Quando a gente cria uma máquina virtual, ela precisa de uma rede. Obrigatoriamente ela precisa de uma rede. Se a gente não tem uma rede, né, a gente não tinha esse laboratório aqui, quando a gente for criar, o que ela vai dizer? Olha só, eu vou sugerir para você já criar uma rede. Então eu estou sugerindo criar essa virtual network, essa rede virtual, e essa subnet. Né? Como a gente está fazendo um laboratório, o objetivo é a gente chegar na máquina e subir uma aplicação, criar a máquina, conectar e subir uma aplicação, eu não vou precisar, basicamente, me envolver com rede. Né? Ah, se fosse num ambiente empresarial, corporativo, que realmente eu estou fazendo do zero e eu quero construir nas melhores práticas, aí beleza. Aí eu ia criar, antes da máquina virtual, todo o desenho de rede, todo o escopo. Quem já teve aula comigo, já viu uma aula minha, sabe que eu mostro os desenhos de arquitetura e uma das melhores práticas é construir toda a arquitetura de rede antes. Mas aqui a gente quer subir a máquina. Um IP público ele vai criar porque é necessário, a gente precisa de um IP público, porque se a gente não tiver o IP público, a gente não consegue chegar na máquina. Se fosse um ambiente de empresa, provavelmente eu teria uma VPN ou algo nesse sentido, mas aqui eu não tenho, então eu preciso chegar até a máquina. Aqui ele fala do grupo de segurança de rede, a gente chama de NSG, Network Security Group. Ele é o nosso mini firewall. Ele vai ficar conectado direto ou na subnet da máquina ou na placa de rede, e a partir dele ele vai fazer os bloqueios do que pode entrar na rede, o que não pode entrar. Eu posso selecionar não ter nenhum ou eu vou deixar um básico. Aqui no nosso caso a gente vai deixar um básico por padrão para a gente ter uma segurança na nossa máquina. Avançamos, parte de gerenciamento. Basicamente aqui a gente não vai usar nada. Se fosse uma VM que tivesse numa conta trial ou que eu estivesse pagando, o que eu usaria seria esse cara aqui, ó, desligamento automático. Eu colocaria um horário para ele desligar minha máquina todos os dias, para que eu não esquecesse ela ligada. Por quê? Quando a gente cria uma máquina virtual no Azure, ela vai ter um custo. Exemplo, R$100 por mês. Se em algum momento eu estopar essa máquina, eu der um stop, eu desalocar ela, eu paro de pagar o custo de rede,
paro de pagar o custo de memória e de CPU. O único custo que eu tenho, isso é questão de AZ900, o único custo que eu tenho é o disco da máquina. Por quê? Se eu falar assim, vou desligar essa máquina e vou desalocar os recursos. A hora que eu for subir, eu preciso estar com o disco da máquina porque ele tem todas as informações. Então, se eu estou pagando R$100 pela máquina ligada, quando eu desligo eu vou pagar uns 20 no máximo, né? Então, quando a gente está em laboratório ou está pagando pela máquina, é ideal colocar um horário de desligamento, porque às vezes o que acontecia? O pessoal ia fazer um laboratório, criava as máquinas, 3, 4 máquinas, e esquecia de desligar. Aí voltava 2 dias depois, as máquinas ficaram ligadas, consumindo os créditos que eles tinham, ok? Avançamos, monitoramento. Aqui é basicamente se eu quero que a minha máquina seja monitorada, se ele gere alerta ou algum item. Eu não vou mexer em nada, eu vou deixar padrão porque eu não quero trocar nada disso. Parte avançado. Aqui basicamente a gente tem a opção de instalar extensões. O que são extensões? São scripts que eu poderia adicionar aqui e imputar nessa máquina para que depois que a máquina seja configurada, ela pudesse rodar aquele script. Vou dar um exemplo bem clássico. Eu tenho um aplicativo de antivírus. E aí eu instalo meu antivírus com um script. Então eu poderia selecionar ele, subir esse script, e aí quando ele terminasse de instalar a máquina, ele sempre olharia o que eu tenho de extensão e rodaria a extensão. Então, extensões são formatos, arquivos, scripts, comandos que você pode deixar para que seja executado pós-deployment, ou seja, depois que a máquina foi configurada. Avançamos, a gente tem o que aqui são as marcas, as tags. O que são as tags? Etiquetas que a gente coloca nas nossas máquinas ou recursos, qualquer tipo de recurso. Para que isso serve? Serve para identificar, para deixar organizado. Por exemplo, tá? Eu poderia colocar aqui ambiente, vou botar certinho, ambiente, e aqui eu colocaria homologação, não é ambiente de produção. Departamento, aí eu colocaria TI, centro de custo. Aí coloquei errado aqui. Centro de custo não é ali. Aqui, é sempre chave valor aqui, tá? Centro de custo. Colocaria lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Responsável, por exemplo, responsável pelo recurso. Sou eu, Rafael Andrade. Vou colocar todos esses, vocês podem repetir de acordo com o de vocês. O que é isso? Ele vai adicionar essas etiquetas na máquina. Então, quando eu tiver lá uma máquina, tá tranquilo, eu sei do que é. Mas se em algum momento a minha empresa cresceu muito, eu tenho 500 máquinas. Aí eu olho uma máquina e penso assim, poxa, de que setor é essa máquina? Quem que é o responsável da máquina? Se eu tenho uma organização para colocar essas etiquetas, fica fácil. O que isso facilita também e cai no exame AZ900? As tags ou etiquetas, marcas, né, servem para a gente conseguir fazer uma bilhetagem mais granular. O que é isso, Rafa, bilhetagem? Em empresas que já têm um nível cultural um pouquinho mais avançado, o que acontece? Não é a TI que paga toda a conta do Azure. A gente tem, olha, o marketing pediu uma área de armazenamento para botar vídeos e fotos corporativas. Ok, a gente vai cobrar do marketing aquela área. Como? Eu coloco todos esses itens. Chegou o final do mês, eu venho no portal, vejo tudo que teve de consumo na fatura e faço filtros pelo centro de custo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 é o centro de custo da TI. Então, tudo que tem esse centro de custo, a TI paga. O centro de custo 1, 2, 3, 4. Esse é do marketing. Então, tudo que tiver naquele centro de custo, o marketing paga. Então, eu consigo granularizar a minha bilhetagem. Eu vou deixar dessa forma, a gente vai avançar. Quando chega no último item, revisar e criar, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai validar todas as informações que eu coloquei. Então ele vai olhar cada um dessas guias que a gente passou. A máquina virtual é um dos itens que mais tem guias. E ele disse lá, validação aprovada. O que significa? Que eu preenchi todos os campos obrigatórios e que a princípio está tudo certo, não faltou nada. Não está pronta. Agora eu vou clicar aqui em criar. Ou seja, ele valida e agora que ele vai criar. Cuidado, porque muita gente no início acha que quando deu o verdinho já está criado. Não, agora que eu mandei criar. Quando a gente mandar criar, vocês vão ver que ele vai entrar, olha só, iniciando a implantação. Lembra do sininho que eu falei que era a área de notificação? Ele vai entrar num próximo status, que é executar o deploy. Nessa tela aqui, o ideal é que eu ainda fique aqui. Olha só, mudou de tela e olha lá, a implantação está em andamento. A partir de agora, eu poderia sair, ir para outra área, continuar trabalhando, fazendo outras coisas, que quando terminar, tá vendo que ele está correndo aqui, ó, o azulzinho, olha, tá ali, ó, implantação em andamento. Quando ele terminar, ele vai jogar uma notificação para mim dizendo, olha, seu deploy concluído com sucesso. O que a gente vai fazer? Esse deploy da máquina, ele vai levar em torno de uns 2 minutos. Então, vamos conferir aqui como é que está nosso tempo. 26 minutos. Falta 26 minutos para a gente concluir isso. Está tudo certo, estamos no tempo. Eu vou dar um pause aqui na gravação,
para ele concluir. Assim que ele concluir esse deploy, a gente retorna. Então ele está em 26h36, vamos ver quanto tempo ele vai levar. Finalizou o deploy, pessoal, vocês viram? Levou basicamente um minuto e pouquinho. Como que eu vou agora, Rafa? Vamos tirar aqui o nosso cronômetro. A gente pode clicar aqui, ir para o recurso, e aqui ele já vai largar a gente diretamente na máquina virtual. Então, essa é a máquina virtual. Vocês estão vendo aqui, ó, VM App Máquina Virtual. Vamos passar brevemente só sobre alguns itens antes da gente conectar e botar nossa aplicação para rodar, porque a gente tem 25 minutos. Quero mostrar algumas características da máquina virtual. Não quero apenas que você clique e não saiba o que você está fazendo. Então aqui estão os detalhes da máquina virtual. Para a gente conectar, a gente tem esse menu. Estão vendo que o iniciar está esmaecido, grayout, é porque ele já está iniciado. Aqui eu poderia clicar para reiniciar a máquina. E quando eu não for mais usar, aqui no Sandbox não tem problema, mas numa conta trial ou numa conta que eu pago, eu teria que usar esse botão aqui, que é o estopar, né, ou parar. O que o parar faz? Desaloca os recursos e deixa de cobrar. Cobra somente o disco. Então tem que ser por aqui. Não adianta você ir lá na máquina, iniciar, desligar, porque lá a máquina vai continuar com os recursos. Então tem que ser por aqui. Se você não for mais usar a máquina em algum momento, você vem aqui e exclui. Tome cuidado para excluir, porque é irreversível. Ok? Aqui ele está trazendo o grupo de recursos onde a máquina está, o status da máquina que está em execução, a região que a gente fez o deploy, Brasil, South, sul do Brasil, São Paulo, o único data center de produção que está funcionando, o ID da assinatura da Microsoft, que é essa assinatura aqui, que ela está nos fornecendo, qual o sistema operacional da nossa máquina, o tamanho da nossa máquina virtual, uma D2SV5, que tem aqui 2 CPUs, 8 GB de memória RAM, o IP público, que é obrigatório para a gente conectar nesse momento. Sem IP público eu ia ter que usar uma outra alternativa, uma VPN, um Azure Bastion. Então o IP público vai nos permitir fazer isso. E aqui a gente tem a nossa rede virtual, que foi criada automaticamente. Aqui ele tem uma configuração de DNS, a gente não configurou DNS para ele. Então isso aqui é básico, a maioria dos recursos vão trazer essas informações aqui. Descendo, o que a gente tem? Mais detalhes da nossa máquina virtual aqui embaixo. Então vamos pegar. Olha só, a máquina virtual ela tem aquele IP público. O IP público é o que é visto da rua, ou seja, ela está dentro do data center da Microsoft, a gente está fora. Para a gente chegar, a gente precisa de um IP público. Ah, agora eu tenho a minha rede corporativa, que eu tenho uma VPN do meu data center até o ambiente do Azure. Então ele estende esse ambiente como se fosse uma rede só. Aí eu não precisaria de IP público, eu poderia conectar com IP privado. Toda e qualquer máquina precisa ter IP privado. Vai ser obrigatório o IP privado. Agora, o IP público não é obrigatório. Se eu estou num ambiente de rede que eu tenho VPN, uma forma de conectar, eu não preciso de IP público. Aqui o tamanho da máquina mais uma vez. Rafa, eu posso mudar esse tamanho de máquina? Posso. Eu vou mostrar depois aqui no menu à esquerda que você pode mudar, ok? Aqui o nome da nossa máquina. Posso trocar esse nome? Aqui não. Você só pode trocar por dentro da máquina. E aí o sistema operacional muda o nome, mas no Azure não. Aqui a versão do sistema operacional. Posso trocar esse sistema? Aqui não, só se você fizer um upgrade in place, baixar a mídia lá da versão que você quer e mandar rodar. A máquina tem um agente, sempre que a gente cria uma máquina virtual, ela precisa de um agente, que é o que conecta a interface do Azure com o hardware onde a máquina está rodando. Então ele precisa estar ready, precisa estar pronto para que tudo funcione, ok? Esses são os itens principais que a gente tem. Indo aqui no menu da esquerda, a gente tem esse cara aqui que é o visualizador de recursos, que quando a gente cria vários recursos, ele vai nos mostrar uma imagem muito legal. De tudo que está sendo, se eu tenho 10 máquinas, tenho rede, tenho outros recursos, ele vai linkando todos eles, certo? Só que aí eu tenho que olhar esse mesmo menu não na máquina virtual, aqui no grupo de recursos. Então, a máquina, uma placa de rede e um disco. Notem que o Azure, ele cria esses recursos segmentados. Então, quando eu crio uma máquina virtual, ele criou a máquina, criou a placa de rede, criou o disco, no nosso caso, criou um IP público, né? Tudo isso. Então são recursos que são criados apartados, certo? Seguindo, o que a gente tem de importante? Aqui os discos da máquina, a gente só tem um disco de sistema operacional. Rafa, eu preciso adicionar um disco de dados, um disco GH. Eu venho aqui, ó, disco de dados e mandaria criar um novo disco. Seguindo aqui, olha o tamanho da máquina. Tá? Então aqui em tamanho, eu poderia trocar o tamanho da minha máquina virtual. Como a gente sabe, aqui a gente tem alguns tamanhos que não vão ser liberados. Ah, Rafa, apareceu 16, 32 GB. Apareceu, mas provavelmente a Microsoft não vai deixar eu redimensionar ele, né? Se eu clicar aqui e vou tentar, ó, só para vocês verem, provavelmente ela vai me dar um erro. Eu acredito, tá? Que ela não vai liberar uma máquina
tão grande. Olha lá, deu falha, tá? Por quê? Porque não são tamanhos permitidos. Mas se você está no ambiente de produção, é aqui que você faz. Rafa, eu estou vendo que tem tamanhos pré-definidos. Eu poderia criar uma máquina, por exemplo, com 5 GB de RAM? Não, você só usa tamanhos pré-definidos. Não é que nem o VMware, Hyper-V, que você vai lá e seta exatamente o tamanho que você quer. Então aqui, só tamanhos pré-definidos. Quando você redimensionar, pergunta a Z900. A máquina é reiniciada, então vai gerar uma indisponibilidade. E agora, outro item importante, antes da gente chegar lá na nossa configuração da máquina, vamos rolando aqui embaixo, redefinir senha. Isso aqui no começo é muito normal que você esqueça dessa senha. Rafa, esqueci a senha. Como você é o administrador aqui, essa sua conta de e-mail que você usa para acessar o Sandbox, simplesmente você viria aqui, vai aparecer seu usuário, você colocaria a nova senha e já conseguiria logar na máquina com a nova senha. Rafa, não apareceu o nome do usuário, eu nem sei o nome. Vem aqui na opção de baixo, ou melhor, digita o nome, digitaria aqui, eu não sei mais qual é o meu usuário, eu vou criar um usuário Rafael. Você vai botar só Rafael, a senha ele vai criar esse usuário para você, ok? Fechado. Temos 19 minutos e 30, vamos subir, clicar aqui em visão geral e vamos para a nossa máquina, né? Não vou salvar nada. Então eu vou clicar aqui em conectar e conectar de novo. Ele vai baixar um cliente para mim de RDP, que a gente chama, certo? Então eu vou clicar aqui, baixar o arquivo RDP, vou clicar aqui para ele manter e abrir. Quando eu clicar para ele abrir, ele vai me aparecer essa conexão, ou seja, o IP público da máquina. Vou dizer aqui que eu não quero que ele pergunte novamente e conecta. O que ele vai perguntar? Beleza, qual que é a sua senha? Lembra que o usuário, se você digitou o usuário que não apareceu aqui, clique em mais opções, usar uma conta diferente. Aqui você digita seu usuário, admin.rafael. Pô, Rafa, eu não lembro o usuário. Beleza, fecha, volta ali e vai lá na redefinição de senha. E a minha senha? Partiu nuvem, @2025. Vou conferir se eu digitei certo. Tá certinho. Vou clicar em conectar. Deixa eu ver se eu digitei aqui errado. Partiu nuvem, @2025. Que eu devo ter digitado errado. Ok, conectar. Olha só, ele vai aparecer isso aqui, dizendo o certificado da máquina. Pode dizer para ele não perguntar mais, ok. E aí ele vai começar a estabelecer a conexão. Olha lá. Estamos logando na nossa máquina virtual. Então, se você está começando agora, você está criando a sua primeira máquina virtual do Azure. Mas não acabou. A gente tem 18 minutos e a gente tem que botar a nossa aplicação para rodar, certo? Então, ainda tem alguns minutos aqui para a gente finalizar. Calma, porque depois você vai ter um brinde lá no final, se você chegar e subir a sua aplicação. Você só vai descobrir o brinde se você conseguir subir a sua aplicação. Perfeito? Então vamos lá. A máquina está subindo. Rafa, ela demora? É normal que no primeiro startup, que a gente fala na primeira inicialização, ela vai demorar um pouquinho, porque ela está carregando pela primeira vez o sistema operacional. Então ela tem alguns itens ali que ela precisa perguntar para a gente continuar. Eu vou dizer accept, vou dar um ok, como é uma máquina de teste. E olha só, estamos no nosso Windows Server 2025, sistema mais novo operacional para servidores da Microsoft. Aqui a gente vai ter uma pequena particularidade, tá? A Microsoft ela não libera o acesso dessa máquina de sandbox para a internet. Então, se você clicar aqui no Microsoft Edge, ela não vai liberar. Vou dar um OK aqui só para ele validar. Ela não vai liberar, tá? Vou digitar aqui, por exemplo, portal.azure.com. Por padrão, ela não libera, tá? Portal do Azure foi, beleza, mas deixa eu digitar aqui, vamos ver. youtube.com. Tem várias e várias restrições de outbound, de saída para a internet que a gente fala, tá? Vocês viram que aqui o próprio site, deu um OK aqui, o próprio site do portal do Azure foi. Aqui o YouTube está no load ainda, provavelmente ele vai bloquear, tá? Então, não é uma máquina para a gente fazer navegações, mas é importante a gente subir a máquina e ter um serviço, né? Qual o serviço que a gente vai configurar? Eu vou pegar o script aqui para a gente instalar o IIS. Esse script eu deixei aqui para vocês também. Então, cliquem com o botão direito aqui no iniciar e venham aqui nessa opção, Terminal Admin. Vocês vão clicar com o botão direito aqui dentro, copiem o script, que é aquela linha instalar IIS, e colhem aqui com o botão direito. Quem não quiser copiar e colar, é só ir digitando install -Windows Feature Name Web Server Include Management Tools. E Enter. Vamos ver como é que está nosso time. Olha aqui, o tempo está 15 minutos. Vai dar tempo de eu conseguir botar essa aplicação para rodar para vocês.
certo? Então, vamos lá, a gente está aqui fazendo a cópia do nosso, a instalação do nosso IIS. O que é o IIS? O IIS ele é uma função do Windows Server usada para que a gente crie páginas web. Então ele que publica, ele que deixa disponível essa página web para a rua, ok? Então é ele que vai fazer com que a máquina vire um servidor, um site, que ela possa hospedar um site. Vamos só aguardar aqui que ele conclua esse passo. Enquanto ele está fazendo esse passo, eu deixei para vocês um outro link, que é o link para a gente baixar a nossa aplicação. Tá? Então, esse link, vocês vão ter que acessar ele, provavelmente. Deixa eu ver se ele vai funcionar de dentro da máquina aqui, gente. Já que é um link do Azure, talvez ele funcione de dentro da máquina. Vamos ver se ele vai liberar, tá? Enquanto ele está rodando aqui, eu vou usar uma outra guia e eu vou tentar baixar o arquivo que eu deixei para vocês. Vamos ver se ele vai permitir. Vamos ver aqui se ele vai deixar eu fazer o download aqui desse arquivo. Espera aí. Não, vou ter que baixar ele e vou ter que disponibilizar ele para vocês, porque ele também não fez. Então, quando vocês forem pegar a aula, já vai estar com um scriptzinho ali, com um arquivinho para vocês copiarem. Vocês vão baixar esse arquivo na máquina de vocês e vão copiar aqui para o nosso servidor, certo? Então, vou aguardando aqui, enquanto ele está em 24%, a gente precisa que ele termine essa instalação para que a gente possa dar o segmento aqui no nosso teste. Então, é obrigatório que ele termine. Como é que está aqui? Olha lá, a gente está em basicamente 13 minutos aqui para a gente finalizar. Claro que eu estou contando o tempo geral, né, pessoal? Não parei esse cronômetro em momento algum, nem no momento que eu dei o stop na nossa máquina virtual. Mas só para vocês não terem que ficar olhando aqui, esperando, eu vou dar um stop aqui, vou dar um pause aqui na minha gravação, vou esperar ele concluir 100% e aí a gente já retorna. Pessoal, voltando, está quase finalizando a minha instalação. Estou aqui ainda com 12 minutos, tempo tranquilo, a gente já está chegando no finzinho, nem vai consumir. Olha lá, terminou. Então finalizou, estão vendo que ele está dando aqui, ó, success, true, restart não é preciso e sucesso. Então o que a gente instalou? O servidor de IIS, agora a gente tem um website. Eu posso até testar se ele está funcionando e eu posso digitar aqui, ó, localhost. O que é localhost? É basicamente eu falar, acesse você mesmo. Tá? E ele tem que abrir essa paginazinha aqui, que é a página que a gente chama do nosso IIS. Então, se abrir isso, significa que está funcionando. Então, digitem localhost. Feito isso, agora a gente vai tentar baixar a aplicação. Eu tinha dito para vocês, vamos baixar ela por dentro da máquina, mas eu acho que por ser um storage, eu acho que ele vai deixar. Então, vou abrir uma nova guia. Eu coloquei isso no storage do próprio Azure, esse arquivo. Vamos ver se ele vai baixar. Olha lá, baixou. Então, vocês podem clicar aqui na pastinha. E o que a gente vai fazer? A gente vai extrair esse zip. Então, vem aqui, extract all. Podem dar um OK. E ele vai extrair essa pasta. Copiem esse arquivo default HTML. Copiem ele aqui, tá? Eu vou abrir aqui uma nova guia. Ou melhor, vou deixar essa guia do lado e vou pegar essa outra aqui. Ah, Rafa, eu fechei. Como é que eu vou em outra guia? Aqui com o botão direito mesmo, ó. Ou melhor, aqui podem clicar. File Explorer, e aí a gente vai no caminho aonde o IIS busca aquela telinha para trocar para a nossa aplicação. Então, cliquem aqui em This PC, Windows, iNetPub, www-root, e agora a gente vai deletar esse IIS Start. E aí copiem esse default HTML e joguem ele para cá. Ok? Então tem que estar assim, ó, dentro dessa pasta, C, iNetPub, www-root, o arquivo default HTML. Põem aqui em cima e minimizem. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou abrir aqui o portal. Deixa eu pegar aqui a minha tela do portal do Azure. Aqui. E a gente vai acessar a nossa aplicação de fora. Então eu vou pegar aqui na máquina, visão geral, e vou copiar o meu IP público. Vou jogar aqui no browser. Provavelmente ele não vai abrir ainda. Tá? Vou jogar ele aqui no browser para tentar acessar essa máquina via browser. Olha lá, ele deu erro. Por que ele deu erro? Lembra que eu falei que a gente colocou um mini firewall na frente da máquina? É justamente para isso. A gente tem que liberar esse acesso. Então, o que eu vou fazer? Aqui na VM, a gente vai clicar aqui em configurações de rede. Cliquem aqui. E olha só aqui. A gente tem o grupo de segurança. E rolem para baixo. Tá? Venham aqui nesse grupo de segurança chamado VM App NSG. Certo? Que é o NSG, né? O firewall que a gente atrelou à placa de rede.
cliquem aqui, criar regra de porta de rede. E uma regra da porta de entrada, ou seja, eu quero que da minha máquina, da rua, está aqui a máquina do Azure, eu estou aqui na rua, eu quero vir e conectar no site. Então, qual que é a origem? Qualquer uma. Qual que é o destino? Para esse caso, eu vou deixar qualquer um. Qual que é o serviço? HTTP, que é uma porta de entrada. Então é isso. Origem, N, intervalo da porta, asterisco, destino, N, serviço, HTTP. Cliquem em adicionar. Agora ele vai criar essa regra. É essa regra que estava nos bloqueando. Por quê? Porque aqui no firewall da minha máquina, basicamente, eu só tinha uma regra que liberava o meu acesso remoto. Lembra quando a gente criou a máquina que a gente marcou a porta 3389? Justamente eu não quis marcar a porta 80 porque eu queria mostrar para vocês aqui como fazer manualmente. Ele pode levar até 2 minutinhos para liberar. Vou dar um Enter de novo e vamos ver se ele já vai ter pego a regra. Vai dar um F5 aqui, tá, pessoal? Para ele recarregar. Vamos ver se ele já vai liberar. Ah, podem clicar aqui, ó, continuar no site também é importante. Exatamente, porque não tem certificado. Olha só, subimos a nossa aplicação, certo? Lá de dentro da VM, eu poderia testar de dentro da VM antes, eu poderia editar o mesmo localhost, só que ele não vai abrir todas as imagens. Você vai ver que ele vai abrir meio feinho. Por quê? Porque como a máquina do Azure bloqueia a internet, alguns links da nossa página que ele está indo buscar na internet, ele não vai acabar carregando, tá? Ele vai dar falha para carregar alguns links. Então, não use por dentro da máquina, tá? Olha lá, ele já até mostrou aqui o parabéns, você conseguiu. Então, não abram por aqui, porque vários itens, olha só, que eu falei, ele não vai funcionar os logos aqui, os links, certo? Então, não abram por aqui. Aqui é só para testar se a máquina está certa. Isso aqui está certo, tem que só ir lá e liberar a porta. Quanto tempo eu tenho aqui ainda? 7 minutos, tranquilo. Então, galera, aqui a gente conseguiu subir a primeira VM. Parabéns se vocês chegaram até aqui. Vocês viram que de forma gratuita, sem gastar R$1, e a gente pode fazer isso 10 vezes por dia. Se tiver 2,5, 20 vezes por dia, 100% gratuito. Dá para criar uma máquina, 2 máquinas, 3 máquinas, dá para criar storage account, dá para fazer uma infinidade de laboratórios. Rafa, e o prêmio? Eu não vou mostrar o prêmio. Agora, quando vocês estiverem finalizando, antes da máquina desligar, olha aqui quanto tempo. Eu tenho 5 minutos. Então, antes dessa máquina desligar, vocês têm que clicar aqui para resgatar o prêmio. Tá? Cliquem ali porque ele vai redirecionar para uma outra página onde eu vou estar falando no vídeo quais são os prêmios e mostrando os links para vocês. Então, cliquem ali, vão resgatar o prêmio de vocês antes que derrube a aplicação. Se a aplicação cair, vocês vão ter que montar tudo de novo para conseguir chegar nesse link. Só vai conseguir abrir quem montar a aplicação e vai ter direto acesso a resgatar seu prêmio. Certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Vencemos o nosso desafio. Então aqui a gente finalizou. Sobrou 6 minutos ainda, então mostrei para vocês como criar a primeira VM no Azure, subir uma aplicação 100% gratuita, sem precisar de cartão de crédito, sem custo, apenas utilizando a sua conta de e-mail. A gente se vê nas próximas aulas, nos próximos treinamentos. Clique, resgate seu link e até mais, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. #Partiu Nuvem.